Valor Entrevista com presença muito especial, espetacular, professor Luiz, escritor. Nós temos uma parceria, somos professores também e eu hoje recebo com muita alegria, muita satisfação o professor Luiz. Já vamos aproveitar e mandar um abraço para o Davi, né? Porque o Davi foi uma pessoa que falou, tu tem que trazer o professor Luiz aqui. O Davi já tem um vídeo aqui conosco, ele é trader, ele trabalha com o mercado financeiro e me presenteou com o livro do professor Luiz. Então hoje a gente vai conhecer a história. Luiz, aqui a gente conta histórias reais e inspiradoras. Então hoje, neste momento, a câmera está com você. Fique à vontade, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Então, obrigado, Alan. Obrigado a todo mundo aí pela oportunidade de estar aqui hoje no programa. Vamos lá. Você tem uma história legal, hein, cara? Você tem uma história muito bacana, porque além de professor, escritor, você é muito envolvido com a comunidade, né? Você tem trabalhos sociais também. Enfim, a gente vai abordar esses temas, mas vamos para o método tradicional da nossa conversa. O método tradicional é assim. Como é que foi a tua infância? Foi em Gaspar? Foi em Blumenau? Onde foi que tu te criou? Então, Alan, eu nasci em Blumenau, mas me criei aqui em Gaspar, então, gasparense, né? Me criei no bairro da Figueira, nas Águas Negras. Sim. Né? Isso, uns 30 anos atrás, era um bairro mais pacato do que ele é hoje, assim, né? Muita estrada de barro, plantação de arroz, as casas eram um pouco mais, uma mais afastada da outra. Hoje em dia, ali é a região onde meu pai reside até hoje, né? Já praticamente não tem mais terreno baldio, todo mundo um do lado do outro. Tá loteado. Tudo loteado, né? Então naquela época era mais aberto, mais abrangente, assim, a gente tinha mais liberdade para circular, sim, brincar de subir em árvore, escalar barranco, morro. Você jogava futebol também? Não, eu não era muito de futebol, mas a rapaziada jogava bastante ali naquela região, tinha campinho de areia, o pessoal jogava bastante. Eu era mais da bike, andar na rua, jogar taco, né? Porra, o pessoal taco, gostava de jogar muito taco. Eu tenho uma lembrança do taco, rapaz. Fui dar, o cara jogou a bola de lá, eu soltei o taco daqui, soltei o taco literalmente. O taco foi na testa de um amigo meu que estava do lado assistindo. Foi uma vida aqui, Deus, aquilo é uma lembrança boa de infância, cara. Então o pessoal era assim, ali eu me criei naquela região ali. E o que mais? Estudei sempre, a maior parte do tempo estudei em escola pública, aqui nas escolas de Gaspar, né? Teus pais faziam o que na época? O que eles pai era faziam? representante de vendas, Olha o pai só. Trabalhou praticamente a vida toda para Perdigão, né? Sim. Se aposentou na Perdigão, e a mãe era dona de casa, depois de um tempo... Você tem irmão? E eu tenho irmãos, eu tenho um irmão de 30, trabalha com vendas, e tem um irmão também que trabalha na área de TI, tem 27. Ah, são 3 homens, cara? 3 homens. Olha só, curiosidade legal, o sonho da minha esposa era ter 3 homens, né? Legal. Mas aí veio o Rodolfo, veio a Alana e agora veio o Henrique. O que tu recorda da tua infância, cara, que não sai da tua cabeça assim, quando tu pensa, quando tu ouve a palavra infância? Infância, pra mim, cara, difícil, muitas coisas. Você estudava em escola pública? Estudei em escola pública. O que vem para mim na cabeça relacionado à infância é períodos muito positivos e alguns não tão interessantes assim. Sim. Né? Mas eu tento focar mais na parte positiva, né? Sim. Questão de traumas ou problemáticas assim, familiar ou escolar, assim, passou, né? O teu gosto pela literatura, pela escrita, veio desse período da infância? Vem. Tu teve incentivo na infância? Tive. Assim, o gosto pela leitura, pela arte, assim, ele veio mais da minha mãe. Sim. A mãe, eu tenho memórias da mãe, assim, lendo pra mim, quando eu tinha uns Que coisa 4, 5 gostosa, anos. né, cara? Lembro de que eu pedia pra ela ler gibi de Patinhas, Sim. Pato Donald, e ela eu tenho essa lembrança dela lendo pra mim. Então isso foi... Claro que isso foi gradativo, né? Não foi de uma hora para outra gostar tanto de ler como eu gosto hoje, porque hoje não tem um dia que eu não leia. Eu sou viciado. Tem uma amiga que diz que o meu caso é patológico já, né? de que realmente eu estou sempre lendo alguma coisa. Tu viu que eu cheguei aqui e já estava lendo a gente tem aqui não é uma biblioteca, mas é uma mini biblioteca, porque por ser professor a gente tem que estar sempre se atualizando e tal, e eu sou um cara ainda de pegar o livro, sabe? Eu gosto da leitura no tablet, por exemplo, ou no próprio notebook, mas eu sou muito da coisa física, né?
E aí a gente tem ali a nossa pequena literatura também, biblioteca, e o Luiz chegou, já começou a olhar, falei, opa, já chamou a atenção. Já. E aí, na escola, claro, a escola tinha as bibliotecas não tão boas como elas são hoje, sim, né? sim. E eu gosto, eu sou, pelo fato de também ser professor, eu transito em vários espaços aqui da cidade, e eu confesso assim que a cidade de Gaspar, nesse sentido, ela é muito afortunada, sabe? Né? As bibliotecas nas escolas municipais, toda escola municipal, CDIs também já estão equipando, elas têm biblioteca, tem um profissional trabalhando, tem um acervo muito bom, acervos assim de que eu já circulei em escolas particulares que não tem nem a metade do que na escola pública tem. Que legal. Né? Então é um privilégio. Sem contar os profissionais, né, Luiz? Sem contar nós temos excelentes profissionais, nós temos uma grande historiadora, que é a Dona Leda. Sim. Né? E meu Deus do céu, no Vale do Itajaí uma representatividade muito grande, profissionais de altíssimo gabarito, assim. E realmente nós temos uma estrutura aqui muito boa mesmo. E aí a partir dos 14, 15 é que eu lembro assim de focar mesmo em literatura, em livros mesmo, assim, não era mais gibis. Assim. O que tu gostava de ler quando novo? Eu comecei a gostar de ler assim, contos, Série Vagalume, os livros do Pedro Bandeira, esses autores dessa fase ali, né, da década de 90, assim, e tudo que tinha também na biblioteca, Tu lia livro de autoajuda? Tu chegou a ler? Eu cheguei a ler um tempo na época do ensino médio, não sei porquê. Eu li um pouco de tudo, e consequentemente apareceu uns livros desses na minha casa, do Dale Carnegie, e eu cheguei a ler Como Evitar Problemas e Viver Melhor, coisa assim. Eu li um, até tenho ele online, né? Que é O Poder do Subconsciente, cara, de Joseph Murphy. Esse livro eu li, eu tinha 13 para 14 anos e assim, ó, mudou minha vida. Porque ele me ensinou uma coisa que hoje a gente percebe. O Luiz, ele tem 40, isso, né? Isso. Tem 40 anos, eu tenho apenas 42, então nós estamos muito jovens ainda, né? E o interessante da nossa geração é que nós pegamos todas as mudanças, né? Todas. A gente escreveu na máquina de datilografar e hoje a gente usa tablet, celular. Então todas essas mudanças contemporâneas de 80 para cá a gente viveu, né? O mimeógrafo, né? Que a gente tinha aula que dava um cheiro de álcool na Todo mundo ficava cheirando a folhinha da prova. Eu gostava de cheirar. Era um cheiro bom aquela. Puta merda, cara. Que coisa gostosa aquilo. Então assim, dentro desse aspecto, eu li esse livro e ele me preparou para o seguinte. Ele me ensinou a viver da seguinte maneira, Luiz. Eu tenho que dominar o meu lado psicológico. Exato. Eu tenho que ser forte, porque em um momento da minha vida, a vida vai me exigir essa fortaleza. E esse livro me ajudou muito. E hoje, olhando pessoas da nossa idade, que não têm um preparo psicológico, e até os mais jovens, a gente percebe que falta isso. Falta a pessoa acreditar mais em si, acreditar que dá para evoluir. Por isso que eu te perguntei sobre o livro de autoajuda, porque o teu trabalho como professor é uma crença muito pessoal, né? É sim. Aquilo que eu levo para a sala de aula como professor, estou ali com a rapaziada, com os alunos, né? E muito mais eu vou estar preocupado em sala de aula em estar conversando e ouvindo esses alunos do que unicamente em estar passando conteúdo de áreas, sabe? Claro, tem os conteúdos, eu sou profissional, sou responsável, eu vou estar trabalhando, tem um planejamento, mas no meio daquilo ali eu estou sempre procurando a oportunidade, estou sempre atento, né, ao que os alunos estão falando, conversando, estou sempre tentando de certa forma ajudar, ouvir, porque eu sei o quão importante é você ser escutado, principalmente quando você é criança ou adolescente, né? Todo mundo quer falar, todo mundo quer enfiar conteúdo da tua goela abaixo e não para te ouvir, né? Exatamente. Então, como eu passei por isso, eu sei como é importante, hoje como professor eu tento fazer a minha parte nesse sentido. Sim. Né? O teu dom para ser professor, esse momento crucial que tu decide ser professor, foi em que idade? Então, ser professor, para mim, ele foi surgir quando eu estava na graduação de publicidade e propaganda, porque a minha primeira formação é comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda.
Na metade do curso eu já vi que não era o que eu queria, porque no primeiro momento eu queria fazer jornalismo e não abriu a turma. Diz, e eu me inscrevi para fazer publicidade, porque eu queria muito estar na universidade, eu queria muito fazer faculdade. E tinha umas disciplinas do curso que elas tinham relação, elas se conectavam e essas eram... Mas quando você caiu lá, você viu que não era aquilo. Não era, mas eu gostava muito de assistir às aulas, eu gosto muito de ouvir muito mais do que falar. E eu sentava e assistia aqueles professores com 30 anos, 40 anos de experiência de sala de aula. E eu gostava de ver a maneira que eles conduziam, experiência de vida, as histórias e a maneira que eles ensinavam, a maneira que eles traziam os conteúdos e faziam a gente relacionar com a realidade lá fora, na universidade, tá? Essas experiências. Aí eu pensei, poxa, que legal que isso, né? Eu lembro que eu tinha um professor que ele é repórter, é o Carlos Silva, e ele é jornalista. E eu, meu Deus, quando eu sabia que eu ia ter aula com aquele cara, e a noite toda, geralmente era nas quartas que eu tinha aula com ele, eu ia assim, feliz da vida, porque eu ia sentar e ouvir. Sabe? E eu acho que tudo isso foi, de certa forma, colocando dentro de mim esse desejo de ser professor, essa admiração, né? E a maneira que ele respeitava os alunos, a maneira que esses profissionais respeitavam os alunos, isso foi aos pouquinhos desenvolvendo o desejo de um dia... E quando foi que pintou quando foi que pintou o convite, assim, agora... Foi um convite ou tu buscou isso? Eu busquei, porque assim, eu terminei a graduação em publicidade, mas eu sabia que eu não queria trabalhar nessa área. Mas já tinha um desejo, porque aí no meio do curso eu tive disciplinas de História da Arte, Arte e Cultura Popular Brasileira, aí que foi minando, trazendo dentro de mim o desejo de trabalhar com educação e com artes também, porque na escola as disciplinas que eu mais gostava, uma delas que eu mais gostava era justamente arte, né? Olha só. E eu sempre fui muito de desenhar, muito de escrever na infância, adolescência, e na graduação com essas disciplinas é que elas acabaram trazendo para mim esse desejo de pensar na possibilidade de dar aula. Aí em seguida eu pesquisei, eu vi o curso de artes visuais numa universidade lá, eu me inscrevi, fiz algumas disciplinas e depois acabou surgindo a oportunidade de me inscrever para uma bolsa integral do mesmo curso na FURB. Aí eu tranquei lá, desisti da outra universidade lá, estava fazendo, e fui para a FURB. E já logo nos primeiros semestres eu consegui vaga como professor no estado, aqui em Gaspar, né? Dando aula no Barracão, que era uma região que eu não conhecia, que eu acabei me identificando muito depois, gostando muito. Até hoje assim, tenho contato com alunos. Isso já tem mais de 10 anos, né? Foi uma experiência muito positiva. Você mora em que bairro hoje? Hoje eu moro na entrada do bairro Gasparinho. Ah, aqui pertinho. Isso. Que legal, somos praticamente vizinhos, né? E essa experiência com o Estado foi louvável, foi interessante? Foi assim, foi uma experiência crucial, assim, ó, foi, ao mesmo tempo ela foi desafiadora e realizadora, assim, né? Foi o primeiro ano, nunca tinha dado aula, peguei 40 horas com alunos e um momento daquela região ali que não estava muito bacana, né? E também eu não tinha experiência nem preparo para saber como conduzir, então foi um choque para mim. Falta didática, né? Falta didática. Então foi assim, ou vai ou racha, já no primeiro, assim, né? Muitas vezes eu pensei em desistir ali, né? Mas por sorte eu tive direção, né? Coordenação, professores que me apoiaram, me ajudaram. A diretora daquela escola, a Ivone Terezinha Schmidt, ela que me segurou, né? Porque ela foi diretora do Frei, tinha muita experiência. Né? Se ela não tivesse me segurado, hoje não estaria aqui. Na área de educação. Não estaria. No primeiro ano já teria desistido, sabe? Então ela foi muito paciente e foi inspiradora e que me ajudou. Você trabalhou no Estado e em quais outras escolas? Estado, eu trabalhei em Blumenau, trabalhei em João Widmann, uma escola grande, no bairro Fortaleza trabalhei no Heriberto Miller, Adolfo Konder, Júlia Lopes. Pô, tem uma estrada boa, né? Circulei. Aí tem muito, o NAS, tem o EJA. Na Ilhota também foi uma experiência bacana, trabalhar com adultos, né? Aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro na costura, ou gente que trabalhou no campo, que vinha aqueles dedos grossos, assim, sabe? De trabalho pesado, mas que queria aprender, né? Que queria estudar. Então, eu sempre fui muito abençoado, assim, nas minhas experiências com sala de aula, com equipe de direção, né?
professores, claro que tive algumas experiências não muito boas, assim, né? Mas tudo isso contribuiu para eu amadurecer. Mas quando eu olho para trás, cara, assim, que só experiências positivas que não só contribuíram para a minha parte profissional, né? Como professor, mas também como ser humano, né? Sim. Olhar para o outro com mais empatia, né? Sim. Nós temos uma coisa em comum, Luiz, que é o fato de dar aula, você der aula num presídio, né? Trabalhei no CASEP, que é uma unidade para menores infratores. Sim, e eu trabalhei na penitenciária do Belchior também, pela instituição Senai. A gente vai falar desse tema, desse assunto, no nosso segundo bloco, que aí eu quero extrair de você como é que foi essa experiência também, e a gente vai comentar também, pessoal, a respeito da literatura do professor Luiz Alberto, que é escritor e que tem livros aí belíssimos para você que gosta de leitura e de leitura de boa qualidade. Fique agora com o comercial do nosso patrocinador, já voltamos. Pessoal, hoje no estúdio comigo, o professor Luiz Alberto, aqui da cidade de Gaspar, ele que também é escritor. Eu já te agradeço de coração a oportunidade de conversar com você, contar a sua história. Eu quero que você nos conte agora como é que foi essa experiência no CASEP de Blumenau, é isso, né? Isso. Então, Alan, a experiência com o CASEP, ela aconteceu assim por insistência minha, foi um trabalho que eu fiz de maneira voluntária. E foi na época que eu estava escrevendo para o jornal da FURB, o Expressão Universitária, e que depois desencadeou no projeto de literatura, né? Mas naquela época eu estava trabalhando para a FURB, desenvolvendo pesquisa na área de direitos humanos. E como eu estava trabalhando na Fortaleza, no bairro Fortaleza, numa escola chamada Heriberto Miller, a escola ela ficava bem próxima dessa unidade. Você trabalhou só em escola grande lá em Blumenau, né, cara? Só escola conhecida. Escolas boas. E o CASEP ficava atrás da escola. E surgiu aí dali a curiosidade, mas como é que um professor trabalha dentro desse espaço? Porque aí depois eu fui descobrir que o menor infrator vai para lá e lá eles não ficam de braços cruzados, eles precisam estudar, voltar, dar continuidade ao que foi interrompido aqui fora, né? Exato. E eu tinha muito interesse para saber como é que era, né? Muito pelas leituras que eu estava fazendo, das experiências que eu estava tendo no projeto de direitos humanos na FURB. Aí fui lá, né, tentar entrar lá na unidade. Eu levei 1 ano para conseguir entrar lá, sempre não. Naquela época foi em 2017, eles estavam com problema de greves, assim, um monte de problemas, os servidores fazendo greve, então tá muito problemático, né? Até que um dia aconteceu uma troca de gestão lá, uma professora, uma pedagoga mulher assumiu a direção. Consegui contato com ela, consegui conversar, agendar um horário para conversar com ela. Mostrei o projeto, ela fez um monte de perguntas. Por que tu queres vir aqui? Quem que tu és? Onde é que tu és? Né? Não é assim para entrar lá. Né? Exato. Até que depois de explicar todo o projeto, disse, é um projeto de cunho social, um projeto pessoal. Eu sou professor de artes e eu quero fazer uma oficina de pintura muralista. Que eu trabalho com artes visuais também, né? Trabalho com pintura. Quero fazer um projeto assim com os meninos usando a pintura, né, a linguagem visual. E aí ela gostou da ideia, a gente organizou os horários, me deram sábados de manhã e eu fiquei do início até o fim uns 6 meses trabalhando com os meninos, né? Uma média de 10 meninos infratores, né? E ali tinha desde moleques de 15 até 17, né? Porque se ele completa 18 anos já é outro, e ele ainda está em tempo de cumprir medida, ele é encaminhado para o presídio, né? Dependendo do crime. Então, foi uma experiência muito rica. Eu fui com expectativa, vou ensinar, vou trabalhar com artes e conversar, e eu vou dizer que eu aprendi mais. Eu tenho certeza que eu aprendi muito mais. Realmente. Muito mais. Porque hoje eu tenho consciência que eu proporcionei para aqueles meninos, né? Claro, eles me ajudaram, a gente pintou, fez uma pintura numa quadra de futebol que eles tinham, uma parede que devia ter uns 5 metros de altura, eu não lembro as proporções, enorme, né? Hoje eu tenho consciência que eu proporcionei para eles muito mais assim, um momento de descontração, de lazer, porque se eles não estão estudando, eles ficam dentro das celas, né? Então ali naquele momento eles podiam conversar, trocar, fazer piada. Nos primeiros dias foi difícil para mim, porque é um presídio, né? Aquele espaço é um ambiente opressivo, assim, né? Mas depois de um tempo trabalhando com eles, assim, algumas semanas trabalhando com eles,
a impressão que eu tinha era como se eu estivesse na escola com os moleques de ensino médio, porque pela idade e pelo comportamento deles, né? Sim. Eu sabia do crime de alguns eram mais leves, alguns eram mais tinha ali desde de ser pego vendendo, né? Traficantezinho assim, né? Desde o traficante ao que cometeu homicídio, né? Então, mas para mim, depois de um tempo, era tudo como se eu estivesse na escola regular. Eu não pensava nos crimes, eu pensava, é um ser humano, é uma criança, porque ainda não é maioridade. Tá informação. E eu sabia que eles cometeram, não era nenhum bobinho, não era nenhum inocente, eles precisavam cumprir, pagar pelo que eles fizeram, mas também eles não são bichos, né? E eu tentava de todas as maneiras tratá-los com o mínimo de respeito possível, um olhar mais humano possível, né? Para que eles, com o desejo de que eles pagassem pelo que eles fizeram e saíssem recuperados e tentassem reconstruir a vida deles lá fora, né? Você vê, né, cara? A gente tem uma história muito parecida também. Mas no meu caso eu fui convocado pelo Senai para trabalhar no presídio lá na penitenciária do Belchior e foi uma experiência também muito rica, porque pelo estilo de trabalho que eu tinha, muito alegre, muito divertido, né? Rapidamente eu ganhei ali a turma, saíram 25 apenados, né? E foi também uma experiência bem rica, foi um momento muito crucial, porque hoje a gente pode, numa entrevista de emprego, por exemplo, quando perguntam pra gente se a gente sabe trabalhar sob pressão, a gente diz, olha, eu tive 2 anos de experiência dentro da penitenciária do Belchior. Aí, não, então tá bom. Inclusive na Gerar foi assim a minha entrevista de emprego, quando eu tive na Gerar por um período lá. Então essas experiências são riquíssimas, né, cara? Mudam a forma da gente, a perspectiva de mundo, muda agrega bastante. Pra gente como profissional e acima de tudo agrega como ser humano, né? Porque hoje, quando eu olho para um adolescente, uma criança, eu vejo como é importante a presença do adulto responsável, né? O afeto, o respeito, o carinho, o carinho, né? E tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento desse ser ali. E a probabilidade de ele pegar um caminho errado lá na frente, ela diminui, né? Porque bastante. Ele teve um suporte, né? E eu tenho consciência de que aquelas pessoas que estavam lá na unidade, ali foi negligência desde o início, porque ninguém nasce um bandido, ele se torna, né? Então foi muitas negligências familiar, do Estado, enfim, para culminar naquilo ali, né? E eu vou aproveitar também, Luiz, e mandar um abraço para todos os profissionais que trabalham com essa característica, né, de trabalho infantil, de pessoas que precisam dessa atenção e desse cuidado. E você é um ponto fora da curva porque você procurou. Exato. Né? Eu desejei esse estar lá dentro. Esse é o teu diferencial, né? Você desejou estar lá. Tem outros trabalhos sociais também que você já fez? Sim, eu trabalhei com um CASEP, ali fiquei 6 meses trabalhando com os meninos. Eu não continuei porque depois o projeto ele foi cortado, enfim, mudança de gestão. O governo entendeu que era a hora de outras coisas. Então, eu parti para frente e fui desenvolver trabalho com um projeto numa ONG São Felipe Neri, lá no bairro da Velha Grande. Sim. Próximo ao CAIC, né? Então trabalhei um tempo também com as crianças, final de semana também com pintura. Legal. Dessa vez foi a minha esposa junto, que também é pedagoga, trabalha para a rede aqui em Gaspar. A gente desenvolveu um trabalho de pintura com um autorretrato. O meu trabalho ele sempre está relacionado ao cunho social e fazer com que o aluno ou a criança que vai participar tenha um olhar para si, olhar para si, reconhecer quem ele é e tentar avançar, construir algo novo para si. Né? Legal, isso é importantíssimo. Luiz, vamos falar dos teus livros agora? Porque aqui nós temos uma dica. Eu gostei muito disso aqui, cara. Luiz chegou aí, mostrou essa caderneta. E aqui dentro, pessoal, tem... Posso aqui? Pode. Vou dar de enxerido, como diz os outros, né? Aqui dentro tem parte da vida dele, escrita, todas as coisas. Mas aqui é do ano de 2022 já? Esse é recente. Esse é recente, pessoal. Mas ele escreve tudo antes de transformar. Qual foi o primeiro livro? Foi esse, em 2018. Foi esse aqui, né? 18. Vamos falar da tua caderneta, porque isso daí é uma forma mental de você criar, né? Esse daqui, esse tipo de anotações de material com desenhos também, que aqui eu faço desenhos, em um momento de inspiração vem uma imagem, ou vem um poema, ou vem um pensamento, eu vou anotando.
Ele surgiu na época que eu estava trabalhando para a FURB, trabalhando por PIB de Direitos Humanos, porque eu ia para as escolas, conhecia os jovens, conhecia os alunos, né? Depois nós voltávamos, criávamos as propostas de atividade para trabalhar com eles. Foi nessa época, ele foi por volta de 2013, né? Muito antes de lançar o material, foi que eu comecei a anotar as coisas que eu observava acontecendo na escola e as histórias que eu ouvia dos adolescentes, das crianças que eu conheci. E eram coisas muito impactantes, porque como eu sempre fui assim me colocar junto com o aluno como alguém que está aprendendo também, muito mais do que ser uma figura autoritária, né? Sim. Então os alunos eles sentiam liberdade de conversar e contar coisas que na maioria das vezes eles não contam para todo mundo, né? Às vezes nem para os próprios Passei pais. Por isso né? várias vezes. Então eram às vezes histórias mais complexas, mais pesadas, aí eu anotava algumas coisas assim mais para reflexão minha, né? Porque eram, na maior parte, eram muitas coisas parecidas com a que eu também tinha vivido, né? Então você se identificava? Me identificava, literalmente me colocava no lugar daquela. Uma vez eu passei por uma situação de um aluno olhar para mim e falar que queria muito. Eu até me emociono hoje porque é complicado, porque a base da nossa vida é a família, né? Então a gente tem que ter o nosso porto seguro, que são os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, a família como um todo. E o aluno falou para mim dentro de sala de aula, numa conversa mais próxima, mais particular, que gostaria muito que eu fosse o pai dele. Isso é sabe, bem comum, assim. Porra, até hoje, né? Ele sabe, ele segue minhas redes sociais e eu sempre tenho um carinho enorme por ele, porque é complicado. Como foi que surgiu a ideia desse título e deste livro? Então, esse material do Gritos e Sussurros Urbanos, ele surge na época dos direitos humanos que eu estou trabalhando para a FURB, coincide com a época que eu estou trabalhando para o CASEP também, e de ouvir essas histórias que esses alunos traziam para mim. Claro que eu ia anotando para mim, era uma forma de registro também para a faculdade, porque eles também pediam relatório do que a gente fazia lá, do que a gente ouvia, e a partir daquilo que a gente ouvia, tentar solucionar problemas, criar estratégias para minimizar problemáticas dentro da escola, né? Sim. Através de diálogo. Então foi nessa época que surgiu o embrião, eu digo assim, desse livro Gritos e Sussurros Urbanos. Ele começa a partir de anotações para mim, anotações para a faculdade. E um dia eu estava no restaurante da FURB, eu encontrei uma amiga minha, que é aqui de Gaspar, ela é jornalista, a Magali Moser, e eu, trocando umas ideias com ela a respeito das coisas que eu estava vendo e ouvindo lá, ela pediu para eu escrever para o Expressão Universitária. Ela era editora do jornal, e eu mandei fotografias, mandei texto, mandei material, e eles começaram a pedir mais coisas, né? E tudo isso contribuiu para me incentivar a continuar escrevendo, né? Então, o que começou como matéria, artigo, texto para jornal, ele desenvolveu de forma ficcional, em forma de contos. Sim. Né? No jornal a gente publicou uns 4, 5 e depois eu continuei escrevendo e eles se tornaram 12 textos. Olha aí. 12 textos e todos eles se intercalam, todos eles se comunicam entre si, os personagens geralmente são os mesmos, né? E eles vão contar todas as experiências que eu vi dentro das escolas. Sim. E que eu ouvi de relato deles, né? E todos eles... que laboratório lindo, né? E todas essas histórias, elas são dos meus alunos, né? Elas se tornaram ficção porque eu mudei os nomes, claro, né? Mas elas também são minhas, porque todos esses personagens, todas essas histórias que acontecem ali, todas elas, de certa forma, têm alguma coisa que aconteceu comigo também. Né? Então, estou falando dele, do aluno lá, ou da menina, mas ao mesmo tempo eu estou trazendo alguma coisa de mim também, enxertado dentro da ficção ali. Sim. Aqui você tem outro livro, que eu estou vendo que também tem a participação da Karine Alves Ribeiro. Sim, que é uma artista aqui de Gaspar, ilustradora também. Né? Nós temos aqui Diálogos Possíveis, é isso? É este aqui, ó. Ele é mais para a infância, mais para criança, é isso? Ele é um poema, na verdade. Eu escrevo poemas há muito tempo, né? E eu escrevi esse poema, mandei para a Karine, a gente estava trocando umas ideias a respeito de literatura. Ela disse, nossa, esse poema é muito lindo, esse poema eu gostaria de fazer algumas ilustrações, né? E a gente começou de forma despretensiosa a falar sobre essa possibilidade. E aí pensamos na possibilidade de desenvolver um projeto em parceria,
de prosa poética e ilustrada. Eu gosto muito de literatura infantil. Hoje eu leio mais literatura infantil e juvenil do que literatura adulta, né? Por conta desse apelo visual, porque eu sou da artes visuais, né? Eu sou artista visual também, mas eu não tinha tempo para fazer ilustração. Eu queria fazer as ilustrações, né? Mas demanda muito tempo. Então eu convidei elas. Tu não tem interesse em fazer para mim as ilustrações? Ela ficou meio assim, né? Mas coincidiu que ela pegou uma licença prêmio, um tempo grande da prefeitura, né? Ela trabalhava para a prefeitura na época. E ela começou a mandar fazer os desenhos em casa, aproveitou esse tempo e começou a fazer. E aí ganhou uma proporção. E surgiu esse trabalho maravilhoso. Eu quero ler essa frase aqui, posso? Faz parte de todo um conjunto, né? Mas eu achei muito legal. Nossa maneira de ser revela aquilo que carregamos dentro de nós. Exato. Né? Que é aquela história do saco vazio, quando você nasce e conforme a sua vida vai progredindo, na infância, na adolescência e na parte adulta, você coloca à disposição de uma comunidade, de uma sociedade, de um meio onde você vive, o que você aprendeu na sua base, né? Na sua família, enfim. E é impactante você poder observar trabalhos como é o caso do professor Luiz, voltados para, além da literatura, voltados para a infância, para a juventude, porque é nesse período que a gente forma o cidadão, né? Exato. Pô, falei bonito agora. Falou bonito. Você vê aí? Gostei demais disso aqui, cara. Parabéns por esse aí. Esse livro é um livro muito especial, ele aconteceu de uma maneira espontânea, né? Sim. E foi bem um ano antes da pandemia, a gente começou a desenvolver, eu escrevi. Recente, né, cara? E ela foi fazendo as ilustrações e a gente montou ele, criou ele todo de forma online, né? Ela no apartamento dela lá na rua Itajaí, eu aqui no Gasparinho, e o diagramador em Blumenau, que inclusive esse diagramador foi um ex-aluno meu, olha aí, lá da escola João Widmann. E ele que criou a arte da capa desse meu primeiro livro, né? Na época que eu tinha escrito, eu mandei para ele. Ele foi uma das pessoas, primeiras pessoas que leu. E ele mandava muito no desenho, desenhava muito e eu pedi para ele fazer. Sim. Então ele criou a ilustração. Ficou e a gente é amigo até hoje, né? Ele captou a ideia do que é o Fernando Lourenço. Fernando Lourenço, abraço, parabéns pelo trabalho. E aí ele fez a diagramação. O que é a diagramação? É a montagem do boneco do livro, é a capa. A lombada, onde vai a fonte, as cores, todas essas partes aqui, a parte técnica, tudo montou pra gente. Então, a gente se reunia no meeting online, né? Às vezes 10 horas da noite, meia-noite, 1 da manhã, nós estávamos conversando, ele lá em Blumenau, nós aqui, cada um no seu apartamento e trocava. Ele mostrava no computador e a gente ia... Ele fotografou todas as imagens primeiro, ele veio em Gaspar, fotografou a câmera profissional, levou para casa, fez a edição e a gente foi orientando ele como a gente queria, como um avatar, assim, ele só ia, botava a mão no computador e a gente ia orientando ele, ia com a tecnologia, com a tecnologia, à distância, numa época aí, meu Deus, será que vai dar para fazer isso? Será que vai dar para lançar e vai dar para vender o material? E para nossa surpresa, quando ele chegou em casa, a caixa com o livro impresso, assim, já na primeira saída já sai com 7 livros vendidos, assim, já. Então a gente tem uns 40 exemplares a gente fez uma tiragem pequena, né, 300 exemplares, mas no instantinho a gente vendeu e atingiu os objetivos que a gente queria, porque a gente queria trazer essa mensagem de empatia, né, de entender o outro, se colocar no lugar do outro. Parece que coincidiu com essa época que a gente está vivendo, onde está tudo polarizado, né? As pessoas não se escutam mais. Eu sou o dono da verdade e se eu não concordo com a tua opinião, eu te odeio, tu não presta, eu te cancelo. Eu acho que não é por aí, né? É triste, né? Eu não acredito. É o mesmo povo, é o mesmo país, está todo mundo no mesmo pacote, enfim, mas... E a ideia era trazer esse pensamento, assim, de se colocar no lugar do outro, tentar entender que a gente não é o dono da verdade, né? E respeito, né? Então, coincidiu com essa época que a gente está vivendo agora. Hoje ele está nas escolas, né? Os dois estão nas escolas. Eu fiquei bem contente porque a Secretaria da Educação aqui em Gaspar e a diretora da Cultura, abraçou. A Neida,
que era a diretora da cultura, Neida Beduski, e depois a Simara, que estava na época como diretora, a secretária de educação, né? Viram um projeto, acreditaram, né? A Lúcia Kistner, que também é diretora da Biblioteca Municipal, que também sempre me apoiaram, elas abraçaram o projeto e hoje todas as escolas da rede, elas têm um livro e ele é trabalhado nas escolas, que era o meu objetivo principal de tudo, assim, né? Por que escrever um livro? Por que perder tempo escrevendo isso? Se vai ficar na prateleira. É para massagear o meu ego? É para ganhar uma curtidinha, um aplausozinho no Facebook? Não. Isso daí não me interessa. A arte por arte, a arte para ficar massageando o ego. Não. A arte, ela para mim, ela sempre foi com esse olhar social, assim, para que chegue em alguém, toque e aquilo reverbere de alguma maneira, que a pessoa pense, não estou sozinho no mundo, tem mais pessoas que pensam igual a mim e que é possível os meus sonhos se realizarem. Sempre foi nesse viés, assim. Show. Luiz, que maravilha o papo, cara. Gostou? Adorei. Obrigado. Gostou? Obrigado pela oportunidade. Pessoal, gostaram do vídeo? Pô, experiência incrível, escritor, professor Luiz Alberto. Deixa uma mensagem aí para os nossos seguidores, cara. Uma mensagem inspiradora. Eita, agora vai, né? É complicado. Ainda bem que tu vais editar isso depois. Eu acho que... Cara... Manda um recado para tua família, deixa um abraço para os teus amigos, para os teus alunos. Com relação à família, eu quero agradecer a minha esposa, a Kátia, que é professora, profissional maravilhosa, acredita, né, na educação, acredita também nessa questão de respeito ao próximo, acredita num país melhor, né? Quero agradecer aos meus pais, que são minha base, né, com todas as suas imperfeições e com o seu afeto e seu amor, né? Me criaram, hoje eu sou o que eu sou por conta deles. Para o público, né, para quem acompanha o teu canal, quem acompanha o teu programa relacionado à literatura, tu diz assim? Eu deixo alguma coisa para eles? Eu acho que... não sei o que dizer. Leia. Acredite no potencial da leitura, né? A leitura transforma. Leitura, né? Eu sou um cara que não tem preconceito com relação a nada, especialmente literatura, eu leio de tudo. Autoajuda, livro de cunho religioso, né? Eu sou de formação cristã, mas eu leio um livro sobre budismo, leio um livro de outras... Show. Eu tento cruzar pensamentos. Plural. Né? Plural, né? Mas claro, mantenho a minha base, né? Mas tento sempre trazer aquilo que vai agregar, filtro aquilo que vai, né, que não é interessante. E é isso. A literatura, cara, ela transformou a minha vida, tá? Porque eu fui um cara de família humilde, de família simples, e a literatura, ela entrou na minha vida numa época que eu estava vendo mais complicada. E eu fui estudar numa escola particular por 2 anos como bolsista e sofri muito preconceito na escola, porque ali era só filho de empresário e dono disso, dono daquilo, e a rapaziada não arregava, eu não tenho amizade com ninguém daquela época, até hoje, né, de 6º, 7º ano. Mas dentro daquela escola eu tive contato com uma pessoa que trabalhava na biblioteca, uma professora, que me mostrou a literatura, né? E eu, como eu não tinha com quem conversar, eu me abrigava na biblioteca, né? E ela foi lá, Dina, me mostrou os livros, e ali eu desenvolvi o gosto pela leitura que tenho até hoje. Então, eu costumo dizer que a literatura, ela me salvou, a literatura, ela transformou a minha vida, e se hoje eu sou quem eu sou, eu devo tudo à literatura. Com esta frase e a emoção, porque o Luiz se emocionou aqui do meu lado, para quem está aí acompanhando a gente, muito obrigado. Hoje nós contamos a história do professor Luiz Alberto, escritor e um cara do bem. Eu te desejo sucesso, um excelente ano de 2022. Estamos apenas no dia 19, esse vídeo está sendo gravado nesse dia. Eu desejo tudo de bom. Obrigado. Mandar um abraço novamente ao Davi. Está aqui, Davi, vídeo produzido. Muito obrigado aí pela indicação. Professor Luiz, que Deus te abençoe. Tá bom? A você que ficou até agora assistindo o nosso vídeo, meu muito obrigado. Ative o sininho. Isso aí. Siga o nosso trabalho nas redes sociais e, claro, acompanhe sempre o nosso canal, porque toda semana nós temos novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Voltamos na semana que vem com mais novidades. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Tchau.